Questão 47. As vitaminas lipossolúveis que se dissolvem em gorduras são absorvidas no intestino com auxílio de moléculas de lipídios pequenas o suficiente para atravessarem o epitélio intestinal, ou seja, aquelas moléculas que vão sendo digeridas ao longo do nosso tubo digestório, vão garantir, essas moléculas geradas a partir da digestão de lipídios, vão garantir que, quando absorvidas, possam também promover, junto com elas, a absorção de substâncias, de vitaminas lipossolúveis. Considere uma pessoa que em sua alimentação consuma quantidade suficiente de vitaminas lipossolúveis e que ainda assim apresente carência dessas substâncias em seu organismo. Uma possível causa dessa disfunção é, letra A, a ausência do suco gástrico. O suco gástrico, aí nesse caso, né, é composto por substâncias como, por exemplo, o ácido clorídrico, que é o HCl, que vai promover a ativação do pepsinogênio, formando pepsina, que é uma enzima que atua na digestão de proteínas. Então, a pepsina é uma protease, ela quebra proteínas, garantindo a formação de peptídeos. Então, não tem a ver aí, nesse caso, com a digestão de lipídios, não adiantaria para a gente, né? Letra B, remoção cirúrgica do baço. O baço é uma estrutura, um órgão que vai estar envolvido com a parte do sistema imunológico, com a atividade do sistema imunológico. Algumas células de defesa amadurecem na região do baço. Então, aí nesse caso tem a ver com imunidade e não com digestão. Letra C, bloqueio do ducto pancreático. Aí poderia ser, porque o pâncreas, ele produz o suco pancreático, que você tem um conjunto ali de enzimas digestivas, e uma delas é a lipase pancreática. Se essa lipase pancreática não for liberada na região do duodeno, a gente não vai aí, nesse caso, observar uma boa digestão de lipídios. Por mais que o próprio intestino delgado tenha produção de suco entérico, que também apresenta a lipase, né, que é a lipase entérica, a lipase pancreática mais a lipase entérica garantem uma boa digestão de lipídios, e isso iria, aí, nesse caso, permitir uma boa absorção de substâncias lipossolúveis, de vitaminas lipossolúveis. Aqui ele não coloca para a gente qualquer outra coisa, mas o bloqueio do ducto pancreático poderia sim interferir na absorção dessas vitaminas lipossolúveis, porque com esse bloqueio a gente observaria aí, nesse caso, uma série de enzimas digestivas não sendo lançadas na cavidade do intestino delgado, e isso poderia comprometer a digestão de diferentes nutrientes. Um deles seria, aí, nesse caso, uma substância lipídica, já que o suco pancreático ele contém lipase pancreática, quebrando, aí, nesse caso, lipídios, que são emulsificados, inclusive, né? Porque tem a liberação da bile, emulsifica essas gorduras, promovendo aí a digestão de lipídios. Letra D fala em liberação de glucagon pelo fígado. Primeiro que glucagon não é liberado pelo fígado, né? E o glucagon aí nesse caso é um hormônio, não vai atuar diretamente na digestão de lipídios, né? Ele vai, nesse caso, ser um hormônio produzido pelo pâncreas, atuando na regulação da glicemia. Ele pode estimular a quebra de reservas energéticas como lipídio, mas ele não atua diretamente na quebra de lipídios, tá? Então, aí nesse caso está errada aí a questão. Já estaria errada porque fala que o fígado que produz o glucagon, né? Que libera, aliás, o glucagon. Já estaria errada por isso. O que acontece? A gente sabe que no estômago também existe liberação também existe produção de lipase. Só que aí é aquela mesma história. Por mais que você saiba essa informação, o que é mais clássico? Você considerar que as lipases são produzidas tanto no suco entérico quanto no suco pancreático, ou você vai considerar uma lipase gástrica, a ação de uma lipase gástrica? Vou falar para vocês que até a lipase entérica é menos cobrada, quase nem aparece para gente. Quando fala de lipase, automaticamente a questão já está ali pensando em lipase pancreática. É óbvio que você vai avaliar, você vai analisar as opções e ver o que é mais viável, né? Porque você vai também ler o enunciado para ver se cabe o que a gente está falando aqui. Mas, na grande maioria, a gente vê que são lipases que a questão está falando, são lipases pancreáticas. A gente quase não vê questões que falam sobre lipase, as lipases produzidas, aí nesse caso, pelo duodeno, e questões que falam sobre lipase gástrica, então nem se fala. Tem uma só, tá, gente? Para poder constar o porquê que a gente fala. Uma questão que caiu em uma prova lá atrás, que era de uma faculdade particular. Então, aí, nesse caso, ter o bom senso, né, de pensar que, quando está falando nesse contexto, ele está pensando mais nas lipases produzidas pelo pâncreas ou até mesmo pelo duodeno, dependendo do contexto que apareça na questão. Aqui, gente, a gente vai ter aí, nesse caso,
é a única possibilidade realmente do suco pancreático, né? Só comentei sobre isso porque eu sei que vai ter gente pensando, cara, será que a questão cobraria lipase gástrica, né? Se ele quisesse cobrar isso, gente, ele colocaria um contexto para você entender que era lipase gástrica. E aí, dentro desse contexto, você poderia até assumir que era lipase gástrica. Mas aqui ele está falando do clássico que seria de gestão de lipídios sendo provocado, sendo promovido por lipase. Aí, nesse caso, principalmente a lipase pancreática, que acaba sendo a mais cobrada ali pra gente, tá bom? Então, seria a letra C a opção correta nessa questão.